todos aí muito bem-vindos, mais uma live da Binário Cloud. Eu sou o Luiz Fernando, sou o CBO aqui na Binário Cloud. Minha atuação está na camada aí de construir modelos de negócio, produto e dar direcionamento quanto a atendimento a clientes. Temos aqui com a gente dois feras, temos o Cássio, head da área de projetos, e temos o Cirano, que é nosso CTO. E eles estão aqui hoje para ajudar a gente aí a tirar dúvidas sobre segurança em ambientes de cloud computing. E antes aí, então, da gente começar, gostaria de pedir ao Cássio e ao Cirano aí que se apresentasse brevemente para que vocês conheçam um pouco mais aí esses feras. É um prazer estar aqui para a gente falar desse assunto tão importante, né? Que é segurança da informação e que tem tirado o sono de muita gente aí nesses últimos dias, né? O assunto do momento. Na Binário Cloud a gente está acostumado a lidar com muitos projetos, tenho mais de 14 anos de experiência aí na área de TI, tenho visto muita coisa relacionada ao tema e a gente tem conseguido, né, muitas soluções aí para os problemas envolvendo segurança da informação e a gente quer compartilhar aqui com vocês hoje algumas dicas aí que com certeza vai ser muito bom para vocês. Espero que seja um bom bate-papo. Muito obrigado, Cássio. Obrigado, Luiz, aí pela introdução. Bom, meu nome é Cirano Riso, eu sou o CTO da Binário Cloud, sou ex-diretor de tecnologia da Universidade de São Paulo, então passei por muitos apertos aí, vulnerabilidades, e eu acho que o bate-papo vai ser bem rico aí com a minha experiência do passado ali na universidade. O Cássio também teve uma grande experiência aí em prefeitura, né? E eu acho que, além disso, o Luiz também tem uma bagagem com portais, com soluções aí de até mesmo de lives, de conferências. Então, todo esse resultado vai trazer, essa experiência vai trazer um resultado bom aí para o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês aproveitem. Muito obrigado a todos pela presença. Eu queria, então, primeiro agradecer vocês aí pela apresentação e pelo tempo. De fato, eu acredito que a gente tem bastante a agregar aí, faremos o possível para o tempo de quem está aqui com a gente, vale muito a pena. Só dar um toque aqui para o pessoal, tem bastante gente na sala, mas vocês fiquem à vontade para interagir conosco. A ideia é que a gente faça aí um bate-papo, então tragam as perguntas, coloquem no chat, que a minha função aqui é ir moderando e encontrando o momento certo para responder as dúvidas de cada um de vocês. Nessa live a gente fez uma dinâmica diferente, então a grande maioria das pessoas que estão aqui já nos mandaram algumas dúvidas, tá? E é com elas aí que a gente vai conduzir esse bate-papo, tá? Então, aqui para começar, eu vou trazer uma pergunta do João Damas, né, que trouxe para a gente algo que é bem inicial e acho que faz sentido a gente startar por ela. A pergunta é a seguinte: quais são as diferenças entre segurança em nuvem e segurança de TI? Bom, acho que eu vou começar respondendo aqui essa pergunta. João, essa é uma pergunta muito importante, né? A gente tem essa dúvida mesmo, né? Quais são as diferenças aí? Basicamente, segurança não tem diferença, né? Independente de onde ela esteja, né? Então, se é na nuvem ou se é dentro de casa, vocês vão ter que se preocupar com segurança, porque segurança está mais ligado ao processo, né? A gestão do processo em si, e dessa forma você consegue garantir uma melhor segurança, né? Basicamente, né? A gente vai discorrer mais em detalhes no bate-papo, mas a nuvem ela é feita, ela trabalha sobre abstrações, né? Então, quando a gente se tratando de nuvem, eu não preciso me preocupar com segurança física no caso de infraestrutura, porque essa segurança física dos equipamentos e boa parte da segurança lógica até o sistema operacional é gerido pela nuvem, né? Então, eu procuro aí empresas que tenham certificações, provedores que tenham essa bagagem, tenham essas certificações, tenham essas proteções, e eu abstraio essa necessidade de me preocupar com a segurança a partir daquele ponto. Então, já as aplicações, os meus serviços, tudo, eu vou me preocupar um pouco mais. Mas, tecnicamente falando ali e diretamente falando, não existe diferença entre segurança em nuvem ou segurança em house, né? É isso aí, eu acho que, para não me protelar muito aí, Cássio, quer falar alguma coisa? Sim, não, concordo plenamente aí com sua colocação e é o que a gente tem visto no dia a dia, Cirano. Geralmente, as extensões de políticas, de padrões que uma organização tem dentro de casa,
ela tende a se estender para esses ambientes externos, desde a gestão dos seus fornecedores de ambiente, de qualquer tipo de contrato de TI que você tenha fora da sua empresa. Então, é TI da mesma forma, né? Ela pode estar dentro de casa ou fora de casa, mas a preocupação é a mesma. Eu concordo aí contigo. Entendi. Então, só para ver se é mais ou menos essa linha, a gente tem uma sequência aí de coisas que são boas práticas, processos, né? E até você vai pegar um fabricante XPTO do software ABCD, ele tem ali o by the book, como você deve seguir para que aquela aplicação estar segura, né? E isso você não escapa, da onde você estiver, você precisa provisionar o ambiente seguindo essas boas práticas. Mas, por outro lado, num ambiente de nuvem, você resolve ali uma série de camadas de segurança, como o próprio o Cirano falou, a segurança na camada física, né? Então, você pega um data center certificado com uma 27001, você tem ali um salto, uma maturidade de segurança física muito grande, né? Você sai da salinha atrás do cara de TI e vai para um data center certificado, etc. Exato. E tem um adicional que são plataformas, ferramentas, serviços e tal, que a nuvem te dá com poucos cliques e uma forma de remuneração ali, de pagamento um pouco mais saudável, né? Então, um firewall como serviço, um grupo de segurança, uma VPN, etc. A nuvem te dá isso com muita facilidade, assim. Então, é correto afirmar que a nuvem ajuda você a ter um salto na maturidade tecnológica? Correto. Na verdade, você acaba dividindo esse custo, né? Porque como dentro da estrutura de nuvem, né, dentro do data center, de uma estrutura de nuvem, esse valor é rateado, né, entre os clientes, né? Então, se a Binário Cloud, por exemplo, ela utiliza data centers Tier 3, com certificação ISO 27001, então, todos esses recursos todo esse investimento que foi feito, ele fica rateado àquela parcela de utilização que aquela empresa tem necessidade. Se a gente pegar como exemplo uma empresa que tem 2 servidores, para tirar uma 27001, seria um custo absurdo para proteger ali 2 servidores, né? Mas hoje em dia, todos os nossos clientes que têm 2 servidores já têm a 27001 ali pela cadeia, né? Porque já a infraestrutura de TI dele já respeita aqueles padrões e já está certificada com aqueles padrões. Então, dessa forma, uma empresa com 2 servidores já consegue, dentro de nuvem, ou dentro da nuvem da Binário Cloud, propriamente dito falando, já consegue ter essa segurança aí, essa certificação 27001, essa segurança de utilizar um data center Tier 3, além das camadas que o Luiz comentou, né? Quando a gente vai avançando no uso da nuvem, né? A gente começa pela infraestrutura como serviço, depois vem plataforma. Então, por exemplo, o banco de dados. Então, a segurança dos bancos de dados ali, a atualização disso é monitorada pelo ambiente, pelo time de infraestrutura de cloud, né? E com isso você ganha ali um aliado na gestão daquele ambiente. E aí, passando para outras camadas aí, como software como serviço e alguns outros nomes que aparecem pelo caminho, né? Então, basicamente, podemos afirmar, sim, que a nuvem vai agregar muito valor, né? E diminuir os custos quando se fala em segurança e proteção e vulnerabilidade. Perfeito. Até para a gente voltar no básico, né, para a gente conseguir aqui guiar a conversa depois, eu acho que é importante a gente dar uma conceituada, e eu queria trazer aqui 3 termos para a gente conceituar. Acredito que o Cássio possa nos ajudar com isso. Cássio, o que são vulnerabilidades, o que são ameaças e o que são riscos? Você consegue trazer para a gente um conceito aí de forma prática desses 3 pilares? Opa, com certeza. A gente tem visto, acho que parte do princípio de entender que sempre você quer proteger algum objetivo, e a segurança da informação, ela visa alguns pilares, né? A integridade, a disponibilidade e a confidencialidade, e por último ali a confiabilidade dos dados. Então, o risco é algo que afeta esses objetivos, é algo que é uma incerteza, isso está fora ali do seu controle, ele pode estar externo ou interno dentro da sua organização, e ele afeta esses objetivos, de você garantir esses pilares da segurança. A ameaça, ela é algo que existe, né? Vamos pegar um ransomware, é uma ameaça, né? A ameaça de você ficar do seu ambiente ter um problema com inundação, com incêndio, é uma ameaça. Então, mas isso existe, são fatores que estão aí a causa potencial dos incidentes de segurança dentro das organizações. E as vulnerabilidades é justamente as brechas, né, e os gaps
que essas ameaças conseguem explorar. Então, o risco ele está por ali, a ameaça chega até você e ela consegue explorar essa fragilidade que você tem, ela vai causar um impacto, né, dentro da sua organização. Tem alguns conceitos ainda que vê riscos positivos, riscos negativos, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas pegando um exemplo prático, a gente tem o risco de um sequestro de dados. Então, esse é o risco, está aí. Ele pode acontecer ou não, né? Olhando de fora, olhando de dentro para fora da sua organização. E qual que seria a ameaça? O que ameaça esse sequestro? A gente tem lidado muito aí com ransomwares, que através de um arquivo criptografado na rede, ele sequestra aquilo, ele criptografa teu arquivo, sequestra o teu dado e depois ainda pede recompensa para poder te mandar a chave para descriptografar aquilo, né? Então, uma ameaça que explora ali uma vulnerabilidade que você tem, por exemplo, uma porta USB disponível para um usuário que espetou um pendrive e não podia, né? Trouxe esse pendrive de casa, baixou lá um filme, uma música, isso aí veio com ransomware, colocou na sua rede e você acabou tendo esse impacto de segurança. Então, de uma forma prática, essa é a diferença entre os três aí, Luiz. Um ponto importante aí, são pilares aí, eu acho que da segurança como um todo, né? E um ponto importante é que vulnerabilidade, eu acho que é um fato que todos vocês têm que ter em mente que vai existir, né? E isso é inerente a ter uma aplicação na internet, né? Então, hora ou outra, vocês vão ter que conviver com isso, né? Porque você está utilizando um software legado ou é uma licença que vocês utilizam que já o fabricante já descontinuou, alguma coisa nesse sentido. E aí a ameaça e os riscos vão fazer com que vocês tomem uma ação em cima dessa vulnerabilidade, seja proteger por meio de uma VPN, né? Eu tenho vou dar um exemplo, uma ferramenta, um client server super antigo, desatualizado, e aí vai. Eu não vou deixar isso aberto na internet, né? Então eu vou proteger isso por VPN, vou proteger isso de alguma outra forma, vou virtualizar essa aplicação em cima de um VDI, né? E dessa maneira eu vou conseguir controlar ali quem acessa diretamente o meu servidor de aplicação, o meu servidor de banco de dados. Então, tecnicamente falando, vulnerabilidades existem, vão sempre existir e a gente vai sempre ficar descobrindo e tentando trabalhar para mitigar essas vulnerabilidades, né? As ameaças, né, falando no contexto técnico aí, né, é basicamente o quanto essa vulnerabilidade vai me atrapalhar, né? Qual é a possibilidade qual é a abrangência, né, dessa vulnerabilidade, né? E o risco é o efeito que isso vai fazer na minha carteira, no meu bolso, né? Quanto que isso vai afetar ali, quanto que eu vou ter de prejuízo, né? Com isso, com essa vulnerabilidade exposta. Então, essa análise, essa regra de 3 aí composta, né? Vai nos permitir. Ela é importante para que vocês classifiquem as vulnerabilidades de acordo com cada nível dessa vulnerabilidade, cada risco e a ameaça que essa vulnerabilidade traz, para até priorizar, porque, como eu disse, vulnerabilidade sempre vai existir, vocês têm no ambiente de vocês, em todos os ambientes vão existir, e a gente tem que atacar elas, né? Então, qual vai ser a primeira que a gente vai atacar, a última, e qual vai ser o processo que a gente vai usar, como que a gente vai blindar esse ambiente, vai criar camadas ali, e vai seguindo as boas práticas e colocando ali a estrutura dentro de um padrão aceitável de segurança. Isso é basicamente um processo, e aí a gente volta de novo a falar de processo, né? Que é um ponto importante, que aí envolve cultura e uma série de outras coisas, porque você pode ter um sistema infalível, né? Do Cebolinha, mas o problema é que aquele sistema infalível vai sempre ter um fator ali que é humano que você não controla 100%. Por isso que trabalho no processo e na cultura é muito importante dentro de um sistema, de uma solução de segurança. Então, mais uma vez, eu só refrisando aqui que é importante dizer que vulnerabilidades existem, a gente tem que trabalhar com elas e ver como que a gente pode mitigar e trazer o menor risco possível para o negócio. Muito bom. Aqui vocês trazem alguns pilares de impacto no negócio, aí a gente vê que é onde está o principal risco em si, né?
Então, qual é o risco de você perder seu banco de dados? Qual que é o risco de você perder a sua posição em estoque? Né? Qual que é o risco, né, que você tem em ficar um tempo sem poder emitir uma nota fiscal, um faturamento? Né? E aí, baseado nesses riscos em si, você começa a identificar as ameaças ali e, por sua vez, né, como é que está o teu ambiente ali, quais são as vulnerabilidades que ele tem que vai tornar aquele risco real ou não. Mas foi muito boas as dicas de vocês e a gente vai acabar se aprofundando nesses temas aqui em algumas perguntas aí mais para frente. Tá? Eu tenho uma terceira pergunta aqui, que quem trouxe para a gente foi o George, tá? E ele está falando aqui de sistemas online, tá? Eu entendo eles como aplicações web, né? Vamos falar aí do serviço que a gente consome via browser mesmo, tá? A pergunta dele é o seguinte: no caso de sistemas online, quais são as principais fragilidades, né, que podem ser conhecidas ou encontradas? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Eu sempre lido no dia a dia com os projetos, com clientes e usuários fazendo essas perguntas, né? Quais as principais? Quais as melhores? Ou seja, o que eu poderia destacar aqui para ter atenção em relação à segurança, em relação aos processos da minha empresa? E eu acho que depende muito do sistema, depende muito do fator. Se você está programando em casa, se você está comprando esse sistema, um pacote pronto, né? Então, se você está comprando um sistema, um pacote pronto, confiável, provavelmente a equipe passou por uma bateria de testes. Geralmente, fornecedores que vendem sistemas web, tem bons programadores na sua base e seguem bons processos, já existe uma série de categorias de vulnerabilidades que são conhecidas e a gente costuma dizer que as boas práticas vêm justamente desses erros e acertos, né? Porque através de uma implementação de um projeto, poxa, errei de novo, geralmente esse erro torna-se uma base de conhecimento, um risco conhecido, uma ameaça, uma vulnerabilidade, e isso vai para uma correção de um processo e uma boa prática. Ou seja, quando você estiver fazendo esse tipo de coisa aqui, ó, não deixa essa porta aberta, não instala essa correção tal, não instala esse plugin, não joga isso com isso, não faz. Então, ou seja, a boa prática já te dá o caminho para você eliminar essas principais vulnerabilidades que existem em sistemas. E aí, caindo um pouco para o dia a dia, né, e a gente não vai falar, não quero falar aqui de um termo técnico, mas do que acontece quando um sistema ele está na sua fase de concepção. Né? As pessoas costumam negligenciar coisas básicas, como publicar o IP da aplicação na internet, deixar o seu IP público ali, qualquer um pode interceptar seu IP, interceptar seu servidor. Servidores onde essas aplicações estão hospedadas totalmente desatualizados, né, com patches defasados ali, servidores que não estão nem sequer em compliance com sistema de licenciamento. Você tem muitas redes que hospedam servidores e aplicações web sem uma proteção de um firewall ou sem uma proteção até de um web application firewall, que vai uma camada ainda do firewall comum que a gente tem. Usuários mal treinados ali para operar sistemas e aí acaba inserindo vulnerabilidades e falhas e brechas, né, dentro da segurança, e algumas coisas também como política de permissionamento. E aí você tem uma política de permissionamento muito baixa, qualquer um pode acessar e você tem informações ali que devem ser restritas a determinados times, determinadas áreas. Isso faz com que? Isso faz com que ameaças como SQL injection, hijack, roubo de sessão, sequestro de dados, ransomware, script maliciosos como Java, o próprio SQL, explore, né, essas vulnerabilidades que eu citei anterior e causa aí um problema nas suas aplicações. Você vê muita aplicação fora, muita aplicação, página lá, erro 404, page not found e tal. Por quê? Porque geralmente teve algum tipo de problema. E, por último, né, e não menos importante, a falta do backup é uma vulnerabilidade gravíssima
para aplicações, né? Então, você tem um problema ali, só tem aquele servidor, só tem aquela base, perdeu, e aí, como é que faz? Como é que eu subo, né? Como é que eu coloco isso no ar de novo? Então, falei aqui de coisas básicas, não em termos muito técnico, mas de observação numa concepção de um projeto e numa gestão, né? Numa boa prática de gestão de ambientes que você pode direcionar o seu time para ter esses cuidados ali na gestão do seu ambiente. Bom. Eu acho que vale destacar, né, que toda aplicação online ela tem que ser passível do uso de ferramentas aí para tentar mitigar qualquer vulnerabilidade. O uso de um pentest é altamente recomendado, né, principalmente para as aplicações desenvolvidas em house, né. Quando a gente está falando de uma aplicação, como o Cássio comentou, de uma aplicação que é de mercado, que é uma aplicação um pouco mais... Não é que essa aplicação é mais segura, né? Porque ela foi construída por uma outra equipe. É porque geralmente essas aplicações de mercado, elas estão à prova, estão sendo testadas por muito mais pessoas, né? Algum tempo atrás, a gente se recordava que o Windows tinha muito mais vírus que qualquer outra plataforma, né? Todos vocês devem... Nossa, mas o Windows tem mais vírus. Não é porque o Windows tinha mais vírus, é porque o Windows era o mais utilizado, né? Então, quem buscava desenvolver ferramentas maliciosas, desenvolvia para essa plataforma. Quem buscava vulnerabilidade, buscava para uma plataforma que tinha um market share maior, né? Então, aplicações comerciais, elas acabam tendo um pouco mais de publicidade, por sua vez, são objeto de maior investigação dos criminosos ali, e as vulnerabilidades são encontradas, né? E aí, num esforço de tentar manter o produto no ar, aquela empresa já passou por diversos problemas que você desenvolvendo in-house com uma taxa amostral muito menor, você não vai ter esses mesmos números. Então, por esse motivo, você, basicamente, na sua aplicação desenvolvida in-house, você está suscetível a mais, ao encontrar, principalmente no início do desenvolvimento da aplicação, muitas vulnerabilidades, né? Mas é importante, eu nunca desmotivo o desenvolvimento in-house, eu gosto disso. É importante dizer que existem ferramentas para que você tenha certeza ali, ou se sinta um pouco mais confortável, porque tranquilo ninguém fica, né? Um pouco mais confortável utilizando ferramentas como o Pentest, onde ela vai fazer uma varredura, vai tentar explorar algumas vulnerabilidades conhecidas, vai tentar explorar boa parte dessas vulnerabilidades, ameaças. Que o Cássio citou aí, são vulnerabilidades que o Pentest pode facilmente identificar para você e ajudá-lo nessa correção. E aí acredito... O Cássio trouxe uns pontos que para mim são bem legais, porque eles dizem respeito a aplicações web, mas muitas vezes aplicações que são offline, que estão rodando em servidores convencionais e tal, também sofrem da mesma ameaça, né? Então, a falta de backup ela é um problema para qualquer tipo de arquitetura de aplicação que você tenha, né? Uma falta de processo, ela também vai impactar qualquer tipo de aplicação aí que você tenha, né? Mas o Cirano trouxe uma perspectiva legal, que foi o caso ali do Pentest, porque ele pode te dar vários insights, né, de pequenas coisas, né, que talvez a nuvem até te dê como serviço, né? Às vezes o Cássio falou, pô, você expõe direto ali o teu IP, mas você não passa por um Web Application Firewall, por exemplo, né? Às vezes você passando por ali, você já consegue ter ferramentas para barrar, né, alguma ameaça, algum ataque, etc. Então, a nuvem ela vem novamente aí se mostrando um aliado, assim, né, para quem tem esse mindset de construir ferramenta in-house, de olhar para ferramentas web e tal. Um pouquinho de boa prática, né, um pouquinho de teste, um pouquinho de adoção das ferramentas de nuvem aí pode fazer bastante diferença. Dando sequência aqui, e ouvindo um pouco, refletindo sobre a resposta de vocês, eu entendo que a gente já consegue ver que as ameaças elas são conhecidas, né? Haja visto aí o exemplo que a gente traz sempre à tona do ransomware, né? Mas tem vários outros aqui que a gente poderia citar. Os riscos, eles estão ligados a negócio, então cada negócio aí tem o seu, né? Então, para um negócio perder uma base de clientes pode ser um problema, para o outro não faturar pode ser um problema, cada negócio tem aí o seu ecossistema, o seu ambiente, né? Mas eu gostaria de explorar aqui um pouco o tema da vulnerabilidade, tá? E aí falar sobre as que são mais conhecidas aí no ambiente de TI, tá?
A gente tem aqui duas perguntas, uma do Altemar Vinícius, né? E a pergunta dele é a seguinte: a confiança na nuvem, a confiança no cloud, ela pode ser real? E ela entra junto aqui com uma segunda, que é do Adalto, né? Que a pergunta é: qual o nível de segurança da cloud? E aí gostaria, se o Cirano puder trazer aí para a gente a perspectiva dele em relação a essas perguntas. Bom, eu vou Altemar aí, Adalto, é uma pergunta que eu acho que passa pela cabeça de todo diretor de tecnologia, chefe de tecnologia, todo técnico, né? Qual que é se a gente pode confiar em nuvem, né? Qual é a segurança que eu tenho em utilizar a nuvem, né? Na verdade, a pergunta é basicamente: confiança não se cria, né? Confiança se conquista, né? E eu acho que isso serve para qualquer coisa, né? Você vai comprar um produto, muitas vezes você compra de uma marca específica porque você confia naquela marca pelo que você ouviu, pelo que você viu, pelo que você experimentou. Mas existem, por exemplo, cloud é uma coisa muito nova, eu nunca experimentei, nunca vi, né? Então, existe aí algumas recomendações que a gente pode fazer, né? A primeira delas, né? Primeiro é procurar provedores de nuvem que utilizam tecnologias data centers com certificações, com nível de SLA de Tier 3, né? O que isso quer dizer? Esse tipo de certificação, ele vai te garantir que aquele ambiente tem uma altíssima disponibilidade. Então, eu estou ali, a minha vulnerabilidade, por exemplo, de alguém detonar o meu ambiente de alguma forma e me indisponibilizar por energia, alguma coisa desse tipo, reduz bastante. Mas, além disso, né, o mais importante do que isso, existem certificações, né, que uma das mais importantes, né, existe outras, o Cássio tem de cor aí um monte de certificações de segurança, mas uma das mais importantes é a 27001, quando a gente está falando de provedor de serviços de computação de forma geral. A 27001, ela pesa sobre a segurança, principalmente a segurança física do data center, né? Então, quem pode ter acesso, se esse acesso tem log, esse acesso é filmado, eu controlo o acesso, eu controlo o nível 1 de acesso, o nível 2 de acesso, tudo isso vai te garantir ali uma condição de segurança muito boa, né? E aí é onde a nuvem ela pode te ajudar bastante, né? Porque utilizar uma estrutura de data center Tier 3, certificada com 27001, para colocar ali seu grupo de servidores, pode ser muito caro, né? Mas utilizar uma infraestrutura Tier 3 com 27001, utilizando em cima de uma plataforma web, onde eu consigo provisionar essa infraestrutura numa fração daquela locação, então eu consigo, às vezes, ter um melhor custo, um melhor benefício, e aí eu vou unir o melhor dos dois mundos. Então, se a gente pensar em serviços de tecnologia, desde quando a gente falava de rede lá atrás, o protocolo IP, das camadas de rede 1 a 7, né? Do TCP/IP, e aí vai. Quando a gente sempre fala de camadas, né? Uma camada, se a gente pensar na camada do modelo OSI, uma camada é uma abstração da outra, né? Nuvem é a mesma coisa, né? Então, quem conhece muito de tecnologia de rede vai saber o que eu estou falando de OSI, mas quem não conhece, a ideia é o seguinte, né? Primeiro eu tenho uma infraestrutura física aqui. Essa é uma camada física. Dentro dessa camada física, hoje, eu vou operar em cima de um data center Tier 3. Então, eu quero que minha aplicação rode dentro de um data center Tier 3. Isso vai me garantir maior disponibilidade. Acima disso, eu quero também que essa camada tenha uma certificação 27001. Eu vou garantir que isso aqui está seguro. Então, tudo que é físico está seguro. Em cima disso, eu tenho uma camada de gestão, onde eu vou fazer toda essa gestão que eu vou chamar de camada de infraestrutura como um serviço. E aí é onde começa o serviço de nuvem, né? Então, eu quero comprar, por exemplo, um servidor, e eu quero processador, memória e disco. Nessa camada de processador, memória e disco, eu já quero que ele tenha certificação 27001, quero que siga os padrões de disponibilidade Tier 3, e aí vai. Então, a nuvem me permite isso. Eu vou comprar um conjunto de processador, memória e disco, e vou fazer toda a abstração de segurança, da vulnerabilidade, tudo que está daquela camada para baixo. Então, eu não preciso me preocupar mais nessa camada de gestão, não que eu não precise me preocupar, né? Na verdade, eu vou ter que me preocupar, só que eu vou transferir essa responsabilidade para
outra pessoa, outra empresa, né? E como eu sei qual empresa eu vou fazer isso? Eu vou procurar essas empresas que têm essas certificações e que buscam esse nível de serviço de alta disponibilidade. Como que eu consigo comprovar isso? No nosso caso, né, muitos clientes pedem para a gente comprovar isso. Como que a gente comprova? A gente leva os clientes para conhecer a nossa infraestrutura, né? Então, não sei quantos de vocês aqui foram clientes, quantos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar nosso data center, onde está a nossa infraestrutura. A gente não vai te mostrar onde fica os servidores, onde fica a aplicação de cada um, por uma questão da própria 27001, mas eu posso mostrar a infraestrutura, posso mostrar a sala, contingenciamento, nível de segurança, nível de acesso e uma série de padrões ali que nos trazem esse nível de serviço. Então, isso traz ali uma capacidade de confiar na real segurança da nuvem, né, que foi a pergunta ali do Altemar, e no caso do Adalto, né, no nível de segurança que eu estou buscando, né. Além disso, como eu falei de camadas, né, a gente tem outras camadas ali, onde eu quero abrir mão de algumas coisas. Não quero me preocupar, por exemplo, em algumas camadas em algumas plataformas ali. Eu não quero, por exemplo, me preocupar como que eu vou provisionar um cluster de containers de forma segura. Eu quero apenas ir lá e provisionar um cluster de container seguindo as melhores práticas. Eu quero provisionar um banco de dados seguindo as melhores práticas. Mas eu não faço a mínima ideia como que se instala isso, qual o sistema operacional que está rodando ali por baixo. Eu só quero um banco de dados. Esse banco de dados tem que ser um MySQL. Esse sistema de container eu quero que seja Kubernetes, por exemplo, né? Ou aí eu vou para software como serviço, então eu vou abstrair um pouco mais e tudo que está dali para baixo eu não quero mais me preocupar, né? Então aí a gente tem parceiros para aplicações de software como serviço na Binário Cloud, então e com isso a gente também tem outras plataformas também como serviço para backup, para outras necessidades. Então falando aí de nuvem, resumindo, né? Eu acredito que sim, você pode confiar, a segurança em nuvem é real, né? Porém, você tem que buscar ali alguns indicadores para você medir se o seu provedor que você está apostando te entrega esse nível. Para começar, 27001, né? E Tier 3 vai te trazer uma grande confiabilidade, e ver isso com os próprios olhos às vezes ajuda um pouco mais, né? São Tomé, ele era o cara que só acreditava vendo, né? Então, aquele que quer ver isso, a gente tem essa possibilidade também. Acho que é um dos poucos provedores em nuvem que disponibiliza esse acesso para clientes que estão em fechamento, né? Então, isso é importante aí para que vocês tenham aí idade, porque, como eu disse, não se vende confiança, né? Não se cria da noite para o dia, né? Se conquista a confiança, e a gente tem aí, a gente está à prova para poder conquistar essa confiança dos nossos clientes e sempre demonstrando nossos produtos, nossos serviços aí, que eu acho que é bastante importante nessa fase de escolha de um serviço. Muito bom. Cássio, você quer complementar alguma coisa aí para a gente? Acho que você está no mudo aí. Tem uma função de mudo aqui que eu nem sabia. Muito bom. Além disso, eu acho que o Cirano comentou bem sobre pontos, e a gente tem visto isso na prática, né? Os clientes têm essa dúvida realmente. Será que eu estou na nuvem, eu estou seguro? E o nosso papel é justamente mostrar esse lado da segurança, que realmente ela é real, e mostrar para ele que ele pode ser ainda mais seguro usando a nuvem como aliado e melhorando os processos que ele tem dentro de casa para fazer o melhor uso desses recursos externamente, né? Então, eu complementaria só dizendo isso. O seu parceiro que tiver a capacidade de mostrar segurança para você e de te ajudar a escalar ainda mais esse nível de segurança internamente, é excelente. Eu vejo também, o Cirano trouxe aqui alguns pontos de certificação e tudo mais, mas a transparência, né, nas informações que são veiculadas, os acordos de níveis de serviço, são coisas ali que ajudam bastante. Uma outra ferramenta que a gente tem aqui, a visita, né, quando a gente fala de ser provedor de nuvem, você tem clientes em todos os lugares do mundo, então
não dá para todos visitarem o data center, para quem puder sempre é bem-vindo, mas ferramentas que a gente acaba produzindo, né? Então você tem vídeos, você tem datasheet, você tem FAQ, onde explica com detalhes aí essa estrutura de produtos. Uma outra ferramenta muito legal que até tem ajudado muito nossos clientes nessa camada de compliance, de apresentar a estabilidade do ambiente, é o Status Blog, né? Então você tem uma ferramenta de status que demonstra a disponibilidade de todos os serviços, tal. Então, se eu puder colaborar aí, eu diria que todo o ambiente hoje ele é conectado, né? Você plugou o cabo azul atrás do seu servidor dentro da sua empresa, você já plugou ele na rede ali. Então, ele tem o mesmo risco de estar na nuvem, né? Sendo que a nuvem, como o Cirano falou anteriormente, ela te dá ali um rateio de custos, né? Então, você tem acesso a tecnologias que, bem provavelmente, sozinho você não consegue ter, né? Então, naturalmente, você consegue provisionar o teu ambiente numa nuvem com mais segurança, com mais confiabilidade do que é capaz de fazer dentro de casa, estando sozinho, né? Trazendo aqui, dando continuidade, a gente tem mais algumas perguntas, e o Marcos fez uma que é muito boa. A pergunta dele é o seguinte: como encontrar e classificar uma vulnerabilidade em ambientes de cloud que tenham a sua origem no serviço que é provido pela nuvem em si, né? Você segue as suas boas práticas, né? Mas em algum momento você teve uma indisponibilidade, um downtime ou algo assim, né? Só que como você não gerencia aquela infraestrutura, como é que você consegue ter a visão sobre um incidente ou algo nesse sentido? Bom, eu acho importante, primeiro, destacar aí que a gente tem, por exemplo, a Binário Cloud como um provedor de nuvem tem um trabalho contínuo de segurança, de fiscalização da sua própria infraestrutura. Isso não quer dizer que, felizmente, nossas vulnerabilidades a gente mesmo que encontrou até hoje e conseguimos sanar, mas isso não quer dizer que os nossos clientes ou alguma outra pessoa na internet possa encontrar uma vulnerabilidade na nossa infraestrutura. A gente hoje tem uma estrutura que ela é dividida em várias camadas, né? Como eu expliquei, mesmo nas camadas da nuvem, a gente tem uma camada que a gente chama de controle e uma camada de dados, né? Essa camada de controle ela é totalmente separada, né? Para permitir que qualquer vulnerabilidade de um cliente, por exemplo, não afete outros clientes ou chegue até a camada de controle da nuvem. Mas é importante dizer que, assim, hoje em dia o trabalho de proteção, de segurança é um trabalho mútuo, né? Como eu disse até lá atrás, quando eu falei de processo, né, de culturamento, né? Hoje o trabalho dos nossos clientes também, né, a cultura, se, por exemplo, eu identifiquei uma vulnerabilidade, eu comunico esse provedor, né? Isso, como eu já passei por isso, por exemplo, uma vez eu estava tirando uma segunda via de um documento, e aí eu vi que tinha uma vulnerabilidade no momento que eu fui emitir um documento para pagar. Eu testei a vulnerabilidade e vi que funcionou, né? E eu prontamente ali mandei um e-mail para o setor de tecnologia, recebi um e-mail dizendo que a vulnerabilidade foi sanada e agradecendo tudo. E eu acho que ali eu estava protegendo não só meus dados, como de outros brasileiros também, né? Então isso acontece, eu acho que vai ter gente que vai ter a boa fé de fazer isso, vai ter gente que não vai ter. Mas é importante destacar. Por outro lado, né, a gente segue rigorosamente a legislação vigente. E aí a legislação vigente diz que qualquer vulnerabilidade encontrada, a gente tem que comunicar se essa vulnerabilidade afeta clientes, né? Então, a gente tem feito aí os nossos comunicados para os nossos clientes quando há alguma necessidade, quando há algum impacto ao cliente, ou qualquer movimentação que a gente faça, a gente tem feito essas comunicações. Então, a LGPD ela já traz isso é importante, porque traz transparência, né? Então, quando a cloud, quando os provedores de serviços se encontram dentro do seu serviço uma vulnerabilidade que afetou ou pode ter afetado algum cliente, ele deve imediatamente, num prazo, se eu não me engano, de 72 horas, se eu não estiver errado, comunicar esses clientes da falha, se ela foi sanada ou se não foi sanada, ou se está sendo mitigada. Então, isso é importante aí destacar que a gente segue isso rigorosamente, a gente busca
todas as certificações aí que trazem segurança, né? E isso é uma boa prática não só para nós, mas para todos vocês, porque dentro do serviço de vocês, vocês estão atendendo o cliente. A tecnologia ela não existe para viver sozinha, ela está atendendo dentro do servidor, chama serviços, né? Porque estão prestando serviços para alguma coisa. E esses serviços aí, eles podem uma hora ou outra ter ali uma vulnerabilidade que passa a ser descoberta, e aí é importante que isso seja comunicado. A gente tem, periodicamente, a gente tem trabalhado com scanners dentro da nossa infraestrutura para detectar se dentro dos IPs que são públicos, né, do que está público na internet, se existe aí alguma vulnerabilidade, né? E quando isso é identificado, a gente comunica aí nossos clientes, às vezes algum serviço de DNS que foi publicado de forma incorreta, algum serviço que tá respondendo de forma incorreta. Então, a gente tem feito esse trabalho diretamente com alguns clientes. Então, basicamente, assim, dizendo que isso é um trabalho mútuo. Eu acho que, como eu disse, eu já identifiquei problemas em sistemas diversos, né? E eu procuro sempre comunicar. Se você tem um provedor de nuvem e esse provedor de nuvem tem uma vulnerabilidade, é importante que você comunique esse provedor para que ele sane essa vulnerabilidade o mais rápido possível, para proteger não só os seus dados, como de todos os demais que utilizam aquela infraestrutura. Aqui a gente volta a falar um pouco sobre a distribuição de responsabilidade, né, Cirano? Então, de fato, você está terceirizando uma parte da responsabilidade, então a segurança física, a segurança de prover softwares atualizados e coisas nesse sentido, isso cai para o provedor, né? Mas você também como usuário, você como uma pessoa que está consumindo aquele serviço, você tem o dever, né, a partir do momento que identificou alguma vulnerabilidade, de fato, de comunicar, de exigir, de pedir um posicionamento e tal para o provedor de serviço, né? E aí, ao meu ver... Fazer até um parênteses nessa sua fala, é importante até, eu acabei acho que não mencionando, mas quando a gente pensa em segurança, vamos supor que muitos de vocês sabem que dentro da infraestrutura de nuvem a gente coloca sistemas de firewall, uma série de componentes de segurança para criar os perímetros, as barreiras, e ele vai. Mas a opção de abrir uma porta para a internet e deixar um serviço com uma senha fraca, por exemplo, é do usuário, né? Se isso for feito, nada vai impedir que esse usuário seja explorado. Então, é importante, né, como reforçando, até por isso que eu fiz um parênteses na fala do Luiz, é importante ter um trabalho no conjunto ali, não adianta eu estou na nuvem, agora eu vou deixar a minha senha com 1, 2, 3, 4, porque a nuvem vai se virar. Não vai se virar, né? É importante destacar ali que se você abre um serviço, como o Cássio comentou lá atrás, né? Eu peguei um serviço, seja um portal web, um banco de dados, coloquei ele com IP público, que eu posso escolher colocar ele com IP privado, né, ou IP público. Coloquei ele com IP público. Deixei o meu SA do banco lá, o meu super admin, com senha 1, 2, 3, 4, 5, senha ou password, eu estou com uma extrema vulnerabilidade no meu ambiente. E aí, trazendo para o lado do provedor, né? Então, é nosso dever como provedor ter transparência e atender ali as exigências. E até foi uma coisa legal que você trouxe, né? Criar ferramentas para identificar a vulnerabilidade no lado do cliente. A senha não dá para a gente testar, né? Porque daí a gente já vai estar falando de brute force, coisa que não se faz. Mas testar portas indevidas, protocolos, né? Caminhos abertos ali, acho que faz todo sentido. Mas é importante destacar a necessidade da troca, né, e da interação, do relacionamento e da proximidade aí entre você como cliente e o provedor como provedor, né? Porque as vulnerabilidades elas são criadas o tempo inteiro, né? Você tem o lado negro ali da força, construindo ferramentas para tentar invadir, buscar brechas e etc., né? Então, às vezes você teve uma notícia, às vezes você teve um teste ou algo que identificou ali uma vulnerabilidade, faz todo sentido você levar isso aí para o seu provedor. Agora, falando um pouco de manter os ambientes seguros, nos parece aqui que, de fato, esse é um item que requer esforço, né, dos times de TI como um todo. E aí eu queria falar um pouco sobre os principais pontos, né, que administradores de ambiente, ou que o TI no geral, eles devem se atentar para poder mitigar ao máximo essas vulnerabilidades aí no ambiente. O Rafael Fogaça trouxe essa pergunta para a gente, né?
E aí gostaria, né, se o Cássio pudesse falar um pouquinho para a gente aí, por onde que a turma do TI deve começar para tentar garantir que a casa fique em ordem aí. Legal. Isso me lembra uma experiência que eu tive há uns 6 anos atrás, quando nós resolvemos, numa organização específica, melhorar a maturidade da segurança da informação. E justamente é essa pergunta que vem: por onde eu começo, né? Então, nós tínhamos ali um data center on-premise, diversas aplicações, tínhamos uma rede ali de 7.000 usuários conectados simultaneamente, tínhamos ali mais de 280 pontos, né, de filiais conectadas a esse data center. E um ponto importante, a gente começou a olhar no sentido básico. A primeira coisa é, eu tenho essa rede nessa grandeza. Como que eu visualizo ela? Como que eu sei a saúde? Como que eu sei se está vermelho, se está amarelo, se está azul, se está verde? Então, o primeiro ponto que a gente observou é, não temos um monitoramento aqui. Então, vamos colocar o monitoramento. Foi a primeira coisa que nós fizemos. E o monitoramento fez a gente perceber a rede, conhecer a rede, fez a gente entender a rede, como que era o comportamento dela, como que as coisas aconteciam, quais eram os principais alertas que a gente tinha ali. E a própria ferramenta, ela vem embarcada com uma inteligência, como nós citamos aqui, de boas práticas. Então, você tem um template pronto e você não precisa se preocupar em ter que configurar isso do zero, que ela vai te dizer, ó, esses é os 10 mais, não precisa se preocupar com o resto. Então, pingou isso aqui na tua rede, cara, toma cuidado. Então, veja, a gente não precisou se matar muito para criar um sistema. E agora, quais são os principais problemas que a gente quer ver aqui? Cara, você está usando um ambiente Windows, Linux, é um data center, tem storage envolvido, tem usuário, tem dado, tem uma aplicação web, tem um SQL. Alguém já passou por isso algum dia. Então, não sofra, né? Então, o monitoramento trouxe essa visibilidade. E depois a gente percebeu que tudo bem, eu tenho uma rede dessa grandeza, mas eu não tenho uma segmentação aqui. Então, o problema que acontecia lá na ponta A afetava uma unidade que não tinha nada a ver com a coisa, sabe? Era incrível, porque isso deve acontecer com vocês. O usuário que espeta hub na rede, sabe? Mas é claro, ele pede permissão, né? Então, isso não deve acontecer, né, Cirano, com a galera aí. Mas não. O cara espetava o hub lá do outro lado. E aí, o que acontecia? Era muito engraçado que, naquele tempo, né, passar por isso é legal, a gente dá risada hoje, mas, cara, o que faz para resolver? Tira cabo por cabo. O que cair é esse, entende? Então, assim, com o monitoramento, com a segmentação da rede, isso já deixou de ser um problema, né? Então, veja, e depois a gente começou a fazer o quê? Vamos fazer uma auditoria interna aqui, cara, com o que a gente tem. Então, existe uma boa prática no White, que ela prega o seguinte: comece aonde está. O time de TI, às vezes, ele perde força para o time de negócio e para a operação e para o... Vamos colocar a organização como todo, porque ele sempre quer levar o seguinte: olha, se cair um avião aqui, nós estamos desprotegidos. Tá, cair um avião, fato, é um risco. Aí eu te pergunto, você tem a política e você tem pelo menos um carrinho de golfe ali para, se cair um avião, pegar o servidor, colocar embaixo do braço, sair correndo dali do perímetro? Não importa qual seja o teu plano, tenha um plano. O avião cair é uma incerteza, é um risco. Mas o fato de você não se movimentar e fazer o mínimo é uma ameaça. E se ela for explorada, cara, você vai ter sérios problemas dentro da sua organização e dentro da sua rede. Então, assim, o que eu tenho aqui? Por onde começar? Essa foi a pergunta. Comece primeiro com o que você tem. E aí você mostra valor para a sua organização, né? Mostra valor para o seu chefe. E aí, a gente costuma lidar muito com isso. À medida com que você for amadurecendo e você for tendo necessidade de gerenciar em camadas mais detalhadas, você justifica o investimento, você justifica a mudança, você justifica a compra de uma ferramenta. Então, o ponto é esse: faz uma auditoria interna ali do teu ambiente, você com a visão de TI, cara, simples, vai lá no teu servidor, tem porta aberta aqui que não deveria estar,
está sem antivírus, pô, não tem o monitoramento dessa máquina, não sei o que acontece com ela 3, 4, 5 horas da manhã. O pessoal da folha de pagamento reclama que o sistema fica lento quando roda a folha, mas eu não sei se é processador, se é memória, se é rede, se é usuário, se é a própria aplicação. Então, veja, por onde que eu começo se eu não sei o que eu quero resolver? Então, o primeiro ponto é enderece os seus problemas de forma simples, e aí, como o Cirano citou muito bem, você vai priorizar as suas necessidades e vai atacar aquilo que realmente é importante. Só reforçando aí, eu acho que a auditoria, né, ela é um processo que deve ser corriqueiro dentro da TI, né, isso até porque eu sempre brinco que a TI é um organismo vivo, né, você tem um plano, quando você vai ver, se você for fazer um as-built de todo o projeto que você fez na TI, você vai ver que ele é completamente diferente do plano, porque ele foi mutando de acordo com a própria implantação ou de acordo com os anos, né? Eu trabalhei em universidade por muitos anos. O Cássio citou o problema de loop ali, eu dei risada na hora, porque o famoso hub que ele citou é o maior problema que a gente tem na rede Ethernet, é o famoso loop na rede Ethernet, né? E derruba tudo. Quanto maior o domínio de broadcast, né, maior é a queda, né? Então, muitas vezes, né, por que a gente fala que a auditoria é importante? A auditoria e acesso, na verdade, dentro da auditoria tem um processo chamado assessment, né? Ele é importante porque você consegue levantar coisas que, às vezes, muitas vezes, né, a equipe de TI não sabe. A gente tem feito alguns processos, porque quando a gente vai migrar um cliente para a nuvem, uma das boas práticas é fazer um assessment dentro da infraestrutura do cliente, e às vezes a gente encontra coisas que o cliente não sabia que estava lá. E aí ele encontra coisa que ele não sabia que estava lá, que é extremamente importante para o negócio dele, que é pior ainda, né? Porque aquilo provavelmente não tem backup, provavelmente não tem ninguém cuidando, provavelmente tem muita vulnerabilidade, uma série de coisas. Isso, sabe por que isso acontece? Isso acontece todos os dias. Um estagiário vem com uma ideia excelente, mostra para um chefe, um diretor, o chefe, o diretor acha incrível, começa a mostrar para as outras pessoas e pôr as pessoas para usar, e não teve um plano, não passou aquilo por um processo, e aquela aplicação ficou viva dentro da instituição e já é um ente vivo ali, extremamente essencial para o ecossistema daquela empresa. Então, é importante ali que, mesmo que você tenha toda uma estrutura de gerenciamento, você tenha um assessment, vistorie sua infraestrutura, vistorie seus equipamentos, coloque ferramentas para fazer esses assessments, para entender o que está acontecendo dentro da sua rede, dentro dos seus servidores, o que está rodando dentro dos seus servidores, o que tem de inventariar as aplicações que estão rodando ali dentro daqueles servidores. Existem inúmeras ferramentas para isso hoje no mercado, porque é aí que nascem as vulnerabilidades. Sempre uma ideia muito boa, uma ideia que é tão boa que ela entrou em produção, muitas vezes, às vezes nem a TI está sabendo que aquilo está em produção, porque às vezes veio de um estagiário que estava numa área administrativa, viu um sistema legal para fazer um armazenamento de, sei lá, notas fiscais ou alguma coisa assim, começa a armazenar notas fiscais ali, aquilo vira um repositório extremamente importante, começa todo mundo a usar, e quando vocês viram, vocês perderam o controle daquilo como TI. Então, é sempre importante esse assessment, esse processo de auditoria que o Cássio citou, para que vocês tomem conhecimento de tudo isso, porque isso acontece em toda a TI, isso está acontecendo nesse momento, então é importante que vocês sempre tenham visibilidade, né, que é uma das palavras que o Cássio usou ali, visibilidade de tudo que passa por tecnologia, né? Sabe que, ouvindo a resposta de vocês, eu tenho uma percepção de que muitas coisas estão nas nossas mãos, né? Então, o Cássio falou aqui de alguns testes, né? Validar uma porta, validar um firewall, validar a versão do sistema operacional, se está coberto pelo suporte do fabricante ainda, né? Isso me vem algo que é percepção minha, assim, em relação ao TI comparado com outras áreas, né? O TI ela é uma área muito baseada em boas práticas, né? Então, você vai ter o White, por exemplo, te trazendo a recomendação ali, como é que você gerencia níveis de serviço, acordo, etc., que devem funcionar internamente, né? Não é só com o serviço que você tem de fora, é o serviço que o TI presta para as áreas de negócio da companhia mesmo, né? Você tem quase sempre boas recomendações do fabricante, né? Então, seja de um firewall, seja de um antivírus, seja de um software qualquer, né? Basicamente, se você parar para olhar um pouquinho para essas boas práticas aí
e comparar com a sua implementação, com o seu deploy, é bem provável que você consiga encontrar vários pontos aí que podem já te dar um salto no nível de segurança ali do ambiente como um todo, né? Exato, Luiz. Teve até uma situação parecida a semana passada em um projeto que o cliente veio para a nossa nuvem e ele pediu a nossa ajuda. Olha, eu instalei, mas eu queria uma visão de vocês aqui se eu estou legal ou não. O nosso especialista olhou e falou, bom, vamos lá, abre o teu sistema. Ele começou a abrir, olha, por recomendação, isso aqui é bom fazer isso. Olha, por recomendação, o fabricante, e a gente foi fazendo uma espécie de tuning no ambiente do cliente, tudo baseado nas especificações da própria aplicação ou da ferramenta, o que ele queria. Ou seja, não precisou você fazer um MBA ali, vamos dizer assim, em desenvolvimento para pontos, né? Uma linha que você comenta, algo que você, tira isso aqui, configura isso dessa forma, não abre isso, abre isso. Foi o suficiente para no final da reunião o cliente, cara, eu não tinha visão de como eu estava exposto. Pois é uma reuniãozinha ali de 40 minutos, trouxe essa visão para ele, tudo baseado em boas práticas. E aqui eu até deixo uma dica e um convite para quem está participando. A gente produz muito conteúdo sobre boas práticas, sobre como fazer, sobre templates, etc. Se vocês acessarem binário.cloud, no rodapé do site, vocês têm o mapa do site, e ali vai ter uma linha de blog, uma linha de materiais ricos que podem ter bons insights aí para vocês trazerem ferramentas práticas aí para o dia a dia de vocês. Dando sequência aqui, a gente está chegando na nossa reta final, então vamos correr um pouquinho com as perguntas e com as respostas aí. Então, uma pergunta muito boa, e antes eu vou dar uma conceituada, né? A visão é a seguinte, muitas empresas ainda têm receio de migrar para a nuvem por medo de violação de dados, né? E aí vale a gente lembrar que a estrutura de um provedor de nuvem, ela é construída para ser segura, né? E há diferentes modelos da entrega do serviço em cloud em si. O Cyrano até trouxe para a gente um spoiler lá atrás, falando um pouco de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço ou software as a service. O Flório trouxe a seguinte pergunta para a gente. Comparando esses 3 níveis de serviço, né, IaaS, PaaS e SaaS, qual seria o serviço menos seguro? É possível ter essa referência, Cyrano? É possível, mas não no menos seguro, né? Qual que eu teria menos responsabilidade até onde seria a responsabilidade do provedor versus a responsabilidade minha como cliente de uma solução de nuvem, né? Então, voltando nas camadas, infraestrutura como serviço, a responsabilidade do data center para trás, do firewall, é uma responsabilidade do provedor de nuvem. Tudo que eu colocar ali de aplicação, sistema operacional, eu quero atualizar esse sistema operacional, é tudo minha responsabilidade, né? Se eu vou para a plataforma, eu não quero saber, por exemplo, de atualizar o banco de dados, de manter o sistema operacional ali, de manter as regras. Eu quero trabalhar em cima da camada do banco de dados ali. Eu quero escrever código dentro do meu banco de dados. Então, é uma outra visão ali, onde eu mudei um pouco a régua, né? Então, é responsabilidade. Então, não é mais seguro ou menos seguro. É até onde vai a minha responsabilidade como cliente e onde começa a responsabilidade do provedor de cloud. Essa é um nível onde define ali tanto IaaS, PaaS como SaaS, né? Muito bom. E até interessante, né, Cyrano, porque quase sempre você tem num ambiente várias aplicações, vários softwares, e a nuvem ela te permite que você adeque cada serviço para a finalidade em si, né? Então, vamos dar um exemplo prático. Você pega uma ferramenta que o comercial pode usar, um CRM, por exemplo, né? Hoje em dia é muito mais comum você já construir ou já contratar um CRM baseado em SaaS, né? Sim. Você vai lá, paga por usuário, etc. Mas muitas vezes você vai rodar uma ferramenta de BI ou alguma coisa sobre dados que vem desse CRM, então você vai lá, faz uma integração com ele, traz isso, talvez para uma plataforma de banco de dados ali, que você provisione, né, e não tem ali a preocupação para fazer o instanciamento, para fazer cópias de segurança, etc. Né? Por outro lado, você pode ter uma aplicação de ERP ou algo mais complexo, que você precise ir lá fazer, instanciar um servidor de banco, etc., para que você tenha acesso a todas as camadas ali para fazer fine tuning e tal, como o Cássio trouxe ali no exemplo anterior, né? Exatamente. Eu acho que quanto mais especializado sua empresa é de tecnologia, mais para a infraestrutura você tem que ir, né?
Quanto menos especializado em tecnologia, você tem que ir mais para a camada de software, né? Isso vai te permitir com que você invista menos, né? Porque se você não tem uma estrutura de um time especializado e quer ir para a infraestrutura como serviço, você tem que investir para que seus profissionais tenham esse conhecimento, esse alto nível de conhecimento em todas essas camadas, né? Se eu não quero investir, eu quero, por exemplo, eu quero focar, minha empresa é uma empresa de vendas, né? Eu quero focar em um CRM, não vou ficar me preocupando em instalar servidor, instalar banco de dados, instalar isso e aquilo. Eu vou olhar lá e contratar a licença de CRM para cada 3, 4, 5 usuários que eu tenho ali. E vou abstrair todo o resto que tem por trás daquilo. Eu quero o serviço funcionando. Então, existe aí uma preocupação, e aí você citou bem, né? Por exemplo, se eu estou falando de uma empresa que faz um processamento científico, faz data mining, que faz uma série de coisas, talvez até ter o próprio, a infraestrutura faça mais sentido, porque eu consigo fazer aquele fine tuning, consigo construir a infraestrutura ali, o número de servidores, o número de workers, tudo para processar aquele dado da forma mais customizada possível. Então, por isso que cloud ela é bem democrática, né? Então, desde o cara que tem conhecimento suficiente para fazer tudo a partir do scratch ali, até o cara que vai fazer, eu não tenho conhecimento de tecnologia, mas eu quero usar, eu vou para software como serviço. Então, isso é o espectro ali, e também é importante para a empresa saber se é um negócio dela. Se o negócio daquela empresa é tecnologia, quanto mais perto de infraestrutura ela tiver, é melhor. Se o negócio da empresa é outro, diferente de tecnologia, quanto mais perto de software ela tiver, é melhor. Então, quanto mais ela abstrair, menor investimento ela faz em profissionais de tecnologia, né? E gasta esse esforço dentro do negócio. Muito bom. Dando sequência aqui, a gente tem um pouquinho de perguntas agora sobre conexão, e eu acredito que ela faz bem sentido, porque tanto a conexão ela pode ser um fator que ajuda a adoção à nuvem, como ela pode ser um fator que impacta negativamente aí também. Então, a pergunta que a gente tem aqui do Igor Barroso é a seguinte: qual tipo de conexão é mais estável, segura e utilizada na adoção da cloud? Aí ele traz alguns exemplos, como VPN, LAN-to-LAN ou o RDP. Acho que cai de novo para o Cirano aí começar a resposta para a gente. Bom, perfeito. Essa pergunta, na verdade, quem vai responder ela é a própria aplicação do cliente, né? Porque existem várias criticidades, né, e necessidades de aplicação. Vou dar um exemplo de criticidade. Eu tenho uma criticidade onde um hospital ou uma empresa de logística que depende muito de estar conectado com um banco de dados para continuar funcionando, uma fábrica, né? Então, quanto melhor for a disponibilidade dessa conexão, né, é interessante. Então, por exemplo, você ter um LAN-to-LAN e como backup você ter a internet é uma opção interessante porque você trouxe alta disponibilidade de conexão do seu prédio com a cloud. Ah, mas a cloud tem vários links, a Binário Cloud tem 5 links com operadoras, mais conexão com ponto de troca de tráfego. Tem, mas o seu prédio também precisa ter esses mesmos níveis para que você possa utilizar a internet como um caminho. E aí, para ter essa possibilidade, um link LAN-to-LAN vai te garantir tanto banda quanto disponibilidade, porque você vai poder usar a internet como um backup. Ah, mas eu não tenho essa criticidade, né? Então eu posso usar 2 links de internet de operadoras diferentes, de tecnologia diferente? Pode, é uma opção também, né? Você pode usar a internet ali e como operadora, e aí você vai utilizar nativamente a VPN, seja por um link ou pelo outro link de internet que você possui, né? E o RDP, na verdade, é quando a minha aplicação ela tem uma necessidade de latência. O que quer dizer isso? O tempo de resposta entre a minha aplicação e o servidor, ele é tão pequeno que eu não posso deixar a minha aplicação muito longe do servidor. Então, eu levo minha aplicação para perto do servidor. E aí, quando a minha aplicação está perto do servidor, o cliente precisa acessar ela. Então, eu tenho um Remote Desktop, que é o RDP. RDP é Remote Desktop Protocol, né, que é um protocolo de desktop remoto, onde eu acesso esse desktop de onde eu estiver. Então, se a minha conexão for ruim com esse desktop, não vou ter problema, porque o desktop está se conectando diretamente ali. Então, que tipo de aplicação é essa? Aplicações legadas, client-server, ERPs antigos, e aí vai. Aplicações desenvolvidas em VB, coisas
quando a gente fala de aplicações que são legadas, né? Então, isso é importante. Aí, e se RDP pode ficar publicado na internet? Até pode, né? O RDP é um protocolo protegido, ele roda em cima de uma conexão segura, né? Mas eu praticamente recomendaria você ainda assim ter um serviço de VPN, isso vai trazer um nível de segurança a mais, né? Hoje em dia a tecnologia ela está em evidência, todo mundo transaciona, sistemas bancários, uma série de coisas. Então, quanto mais você proteger sua tecnologia, melhor. Quanto mais ferramentas você utilizar para proteger, melhor. Desde que essas ferramentas não inviabilizem o acesso. Dá um exemplo, hoje estava numa reunião hoje e uma das pessoas estava tentando acessar um RDP lá e não conseguia acessar esse RDP, né? Então, a segurança para essa pessoa foi tão forte ao ponto de nem quem precisa acessar aquela tecnologia consegue acessar. Então, tem que achar um meio termo. Eu tenho usuários que são capazes, eu tenho treinamento suficiente para meus usuários para utilizar VPN, para utilizar RDP, utilizar uma cascata como essa? Tenho, então vamos seguir dessa maneira. Não tenho, então eu vou ter que treinar eles antes de colocar esse nível de segurança. Acho que é isso. Boa. Pelo que eu entendo, a gente tem diferentes tipos de conexões e, basicamente, você precisa partir do requisito de negócio, né? Aonde que está o público, aonde que está a aplicação, qual que é o modelo de uso, o jeito das pessoas acessarem, aí tudo vai depender, né? E também entendo que possivelmente você possa ter um conjunto ali de ferramentas, né? Então, sim, eventualmente você pode ter o anti-LAN quando você está falando de um site to site, mas se você tem um ambiente de trabalho híbrido, onde as pessoas também estão fora da empresa, você pode ir para uma linha de VPN ali, client to site, e assim você vai mantendo a casa em ordem, né? Bom, eu tenho algumas perguntas no chat aqui, eu acho que vale a pena trazer. Eu acho que essa primeira cai muito bem aqui para o Cássio colaborar com a gente, né? Ela é do Alan. O Alan pergunta o seguinte: eu entendi que a responsabilidade por manter a segurança na camada de hardware é do provedor, mas sendo cliente da nuvem, qual é a responsabilidade do cliente, né? E ele conclui assim: pergunto, pois alguns provedores trabalham com responsabilidade compartilhada e levam para o cliente a atribuição de fazer toda a configuração, toda a implementação, instalação. E aí a gente está falando de firewall, VPN, RDP, as próprias máquinas em si. Cássio, você colabora com a gente aí? Sim, sim. Deixa eu só pegar o último ponto dele aqui. Qual seria a responsabilidade do meu time manter a segurança? Bom, primeiro, a responsabilidade do time, vamos pensar que você é uma empresa, 100%, né, de manter a segurança em cima do teu ambiente. Aí você me fala, pô, mas se é 100%, por que é compartilhada? Porque até a responsabilidade de auditar o teu fornecedor e saber que ele está te entregando aquilo é do teu time. Porque imagina, se amanhã ou depois você tiver um problema na sua empresa de vazamento de dados, você vai responder para o seu cliente. Você pode processar binário ou qualquer outro provedor que você tenha? Sim, mas antes você teve uma disposição ali com o teu cliente. Então, a responsabilidade do que está lá dentro, ela é inteira do usuário, da pessoa que contrata a nuvem. Por isso que a gente frisa muito bem que o compartilhado, né, não é simplesmente você leva o teu serviço para a nuvem e eu estou seguro. Já teve situações de um cliente, cara, vou dar aceite no projeto, para mim já foi. E aí a gente sempre procura fazer um check ali, né? Será que terminou mesmo? Vamos ver. Vamos ver o que foi planejado, pré-assessment, traz os dados, Ó, cara, seus servidores estão sem antivírus. Esse projeto não finalizou ainda. Não, mas não está na nuvem, não está seguro. Servidor sem antivírus, imagina. Né? Então, assim, isso independe do teu provedor de nuvem. O teu servidor está vulnerável. A tua aplicação que está ali dentro, ela está vulnerável. Se você assume não colocar o antivírus lá, a responsabilidade é sua. Por isso que eu digo que é 100% time de TI. O time de TI precisa estar engajado quando, fui para a nuvem,
mas eu estou preocupado com política, processo que eu estou fazendo, quem está acessando, quem vai instalar, quem vai ter permissão, quem tem permissão de view, quem tem permissão de editar, quem vai poder bilar essa nuvem, quem vai poder auditar, quem vai poder acessar, quem não pode, quem pode compartilhar, quem não pode. Então, imagina, toda a gestão do seu ambiente, aí é o que o Ciriano falou, que o Luiz comentou, depende muito da tua maturidade. Você tem um time focado de TI, está contratando infraestrutura, você continua tendo as mesmas responsabilidades sobre o teu ambiente. Agora, se você está contratando uma aplicação, aí esse trabalho é menor, né, para você. Então, eu diria, Alan, que a responsabilidade é do time, compartilhada também com o provedor, mas lembrando que o time, ele tem, quando se trata de infraestrutura, o time do cliente, ele tem uma maior parcela de atenção, não digo trabalho, porque muitas vezes provedores ajudam muito, Binário Cloud costuma ajudar muito os clientes, mas atenção à segurança do ambiente, tá? Boa, Cássio. Essa sua resposta até foi muito boa, que já complementa o que o Rafael trouxe na próxima pergunta, que eu já vou ler. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o fato de que, de fato, né, a responsabilidade em si ela é de quem administra o ambiente em si, né? E como cada ambiente ela tem uma finalidade, tem um requisito de negócio, tem uma forma de uso, o administrador ele vai fazer a ponte, né, entre o que a plataforma, o que a infraestrutura tem, versus o jeito que o usuário precisa utilizar. Então, administrar aquilo ali baseado em boas práticas, em recomendações e tomar cuidado de acompanhar o dia a dia, de fato, ela acaba sendo ali da pessoa de TI que está colado no negócio. Mas você trouxe um ponto que, para mim, é bem valioso. Você falou, Binário Cloud ajuda muito clientes, né? Isso eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco de que forma que a gente ajuda, em que momento que a gente ajuda, né? Para que quem está nos assistindo possa entender até que ponto a gente consegue chegar aí compartilhando, né, conhecimento, dicas e etc. Sim, a gente costuma dizer aqui internamente que fazer a coisa certa, né? Fazer o que é certo e fazer certo. Então, o Ciriano comentou uma ferramenta excelente que a gente usa no início ali do projeto, que é o pré-assessment. É onde a gente vai conhecer o ambiente do cliente antes de fazer a jornada. E nesse conhecer, você acaba pegando muitas falhas, muitas vulnerabilidades. Vou dar exemplos para você. No pré-assessment, a gente faz uma pergunta-chave. Até que ponto a gestão de backup é feito dentro da organização? É uma pergunta. E aí, qual que é a resposta que geralmente vem? Não tem política formal. Mas existe uma ferramenta de backup? Sim. Aí você vai para outra pergunta. Quem cuida dela? Não tem um responsável. Tá, você monitora essa ferramenta, ela te avisa quando um backup... E aí você entende? Você começa a fazer perguntas e você começa a mostrar para o cliente que, olha, você tem um processo, ele existe, mas ele precisa ser melhorado. E aí você quer ajuda para construir uma política, por quê? Nós já estamos com a mão na massa e você vai fazer uma jornada, e a gente quer que essa jornada ela seja a melhor possível. Então, por que não você já fazer a tua migração e ganhar de quebra aí uma consultoria para construir a tua política de backup? Vai levar mais tempo, isso é inserido no projeto, ok, não tem problema, mas de fato é muito mais valioso saber que você está lá, está seguro, do que você estar aí de madrugada, 3 horas da manhã, o telefone tocar, olha, putz, perdi meu servidor, cara, me ajuda aí, não sei o que fazer. Entende? Então, assim, é melhor dormir tranquilo, né? Então, esse é um ponto, ajuda clientes a construir política, clientes que não têm política básica de segurança da informação, e a gente ajuda a construir a política, ajuda ele a ter essa visão, e aí entra o nosso time técnico, fazendo todo aquele, o papel de farejador de problema, né, de gaps, de vulnerabilidade, e aí quando vai migrar já, olha, seria legal consertar essa linha, esse ponto, essa configuração específica, essa forma de instalar, teu sistema operacional, vamos atualizar, enfim. Então, essa ajuda ela é bem tangível nesse sentido, Luiz. Eu faço aquela auditoria que a gente citou lá na pergunta do Rafael, que é olhar para o ambiente, e aí o que nós encontramos ali de problemas
que nós podemos fazer para não caminhar até o fim do projeto com isso aqui? O que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Legal. Eu entendo que não é simplesmente prover infraestrutura, né? Então, apoiar e ser um braço para que a migração ou para que o cliente ele use aquela infraestrutura da melhor forma possível, tire o melhor proveito do ambiente em si, né? Exato. E eis um grande diferencial, porque a gente sabe que o provedor, quando fala como provedor, ele está falando, estou te provendo infraestrutura, a adesão a ela acaba sendo uma atribuição sua e tal. Bom, pessoal, a gente excedeu um pouquinho o tempo, eu vou aqui para a última fala, né? Foi muito bom aqui esse bate-papo, a gente trouxe muita informação, o tema é longo, a gente poderia ficar aqui num bate-bola aí extenso, a gente fica aqui com o compromisso de trazer para vocês outras lives, outros papos, outros materiais sobre segurança da informação como um todo, né? Antes da gente encerrar, eu gostaria de começar pelo Cyrano e depois, Cássio, se você puder trazer a sua, mas basicamente seria, se vocês pudessem dar uma dica, né, de por onde começar hoje mesmo, aqui o pessoal desligar a sala e botar a mão na massa, por onde vocês começariam aí? Bom, eu acho que primeiro tem que começar, não adianta a gente ficar procrastinando, protelando qualquer outro gerúndio aí que nos faça jogar isso para frente, porque vulnerabilidade, ela sempre, como eu disse, sempre vamos ter, vai existir vulnerabilidades que vamos conviver com elas, porque não temos como mudá-la, porque é um software que não tem mais licenciamento, foi descontinuado, não conseguimos migrar ainda, então até que ele seja migrado ele vai existir, mas a gente tem como contornar a situação, proteger de alguma maneira. E se a gente não o fizer, a gente podemos estar de frente a um problema maior mais na frente. Então, é importante começar. Na hora de começar, é importante ter um conhecimento sobre aquilo que você tem. Então, é importante, a gente falou do pré-assessment lá, falou da auditoria. Então, auditem internamente, né, o que vocês têm, procurem ver o que tem dentro da sua rede, procurem ter visibilidade do que tem dentro da sua rede, procurem ter visibilidade do que está sendo processado dentro dos seus servidores. Sejam virtuais, estão na nuvem, estão dentro de casa, em qualquer lugar é importante que vocês tenham visibilidade. Sem visibilidade, qualquer vulnerabilidade, ela se torna potencialmente um risco, né? Porque ela acaba, às vezes, a vulnerabilidade ela está num elemento, num serviço que não é crítico, mas a partir daquela vulnerabilidade eu consigo explorar outras coisas dentro da sua rede. Então, é possível que uma pequena vulnerabilidade se torne um problema gigante, um risco enorme. Eu vou dar um exemplo, às vezes uma catraca, uma plaquinha de teste que alguém está brincando de Raspberry Pi na empresa ali, pode ser uma vulnerabilidade enorme, porque aquela placa pode estar aberto a algum serviço, tudo que vai ser utilizado para explorar outros servidores, outras aplicações de dentro da sua rede. Então, auditem o seu ambiente, explorem o seu ambiente, entendam como é que está a sua maturidade da sua infraestrutura, procurem rodar ferramentas, procurem rodar pentest em cima de principalmente das aplicações que estão públicas na internet e comece pelas que são mais rápidas de ser sanadas, porque mesmo pequenas e simples podem ser uma porta de entrada muito grande, e não deixem de atacá-las. Então, é importante você criar um cronograma ali, criar um planejamento e começar a mitigar esses riscos. Perfeito, Cyrano. Eu complemento dizendo o seguinte, seja proativo e não reativo, né? Então, com certeza você tem um banco de dados de gestão de incidentes lá. E você tem um monte de problema conhecido, incidentes conhecidos, e eles vêm acontecendo, e como que eu resolvo isso de forma proativa? Aí eu uso um pouco daquela questão do Pareto, que é o 80-20, né? Então, 80% dos seus problemas, 20% realmente ali é problema, e 80% é algo que você consegue resolver resolvendo 20%. Vamos dizer assim, então 20% dos seus incidentes você pode solucionar e você vai acabar resolvendo 80% dos problemas que você tem hoje de segurança da informação. Falo isso por experiência, né? Quando o time, eu já fiz gestão de muitos times e quando o time ele é muito reativo,
ele tem muitas surpresas e aí isso causa um impacto muito grande para o negócio. Mas quando o time é proativo, ele vai atrás dessas buscas de auditoria, né? Então, pega caneta e papel, não tem ferramenta? Caneta e papel, cara. Vou no meu data center aqui, deixa eu ver tudo que eu tenho. Pô, mas eu não tenho um monitoramento, eu não tenho... Cara, desenha na mão, faz um rabisco, faz um quadrado, aqui está um servidor, aqui está ligado aqui, isso é isso. Deixa eu... Você não precisa fazer tudo num dia, né? Mas coloca um pouco de tempo naquilo que na sua estrutura para você conhecer ela. E aí você endereça os problemas. Olha, eu tenho um problema aqui, primeiro que falta um monitoramento, falta um firewall, falta uma gestão. Por exemplo, meu Wi-Fi está aqui, todo mundo usa, mas eu não tenho aqui um controle disso, um controle de senha, rede de visitante é misturado com rede de usuário, enfim. Se eu for começar a falar aqui, a gente entra numa série de coisas, mas o processo é a porta de entrada, tá? E aí, para fechar minha fala, comece pela política de segurança da informação. Se você não tem uma política de segurança da informação, dificilmente você vai ter forças para implementar medidas de controle, para implementar medidas de prevenção, para investir em ferramentas e para fazer os usuários, né, acatarem as diretrizes que vêm ali da TI ou qualquer coisa, porque eles vão ver vocês como burocracia, como um problema, como uma pessoa que só quer bloquear e não quer que o negócio ande. Então, comece pela política, estabeleça uma política e através da política ali você vai, para atender esse item eu preciso disso, para atender esse eu preciso disso, e aí você vai ter apoio da tua diretoria e todo mundo vai conseguir enxergar valor nas suas medidas de segurança dentro da empresa. Boa, Cássio. Muito obrigado aí pela essa dica e essa sua fala me traz um insight. A gente tem nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, o que a gente chama de pílulas de conhecimento. Tá? São episódios muito rápidos, onde a gente fala sobre como implementar boas práticas, ITSM, etc. E na temporada que está rolando agora, a gente está falando sobre política de segurança da informação e etc. Então, fiquem de olho, siga a gente por lá, que vocês terão bons insights aí desse conteúdo que a gente prepara aí com todo o nosso conhecimento para vocês. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Passamos aí um pouco do tempo, mas valeu muito a pena. Eu quero agradecer quem esteve com a gente durante essa hora aí, batendo papo, participando, interagindo. Quero agradecer quem assistiu esse conteúdo gravado, tá? Em breve ele vai estar disponível lá no nosso site. Vocês podem assistir, podem compartilhar, podem convidar outras pessoas para estarem com a gente aí. Temos perguntas da landing page, temos perguntas no chat, e esses conteúdos, essas dúvidas a gente vai usar para produzir conteúdo novo, vamos responder por e-mail marketing, vamos responder por meio de posts, etc. Então, convido vocês aí a estarem com a gente, tá? Se tiverem dúvidas, problemas, se quiserem falar sobre segurança da informação, se precisarem de um help para fazer um pré-assessment ou algo nesse sentido, a nossa equipe está aqui, está à disposição, é o nosso dia a dia, compartilhar conhecimento, ajudar, colaborar, é algo que a gente faz aqui com muito bom gosto, tá? Então, fico à disposição para atender vocês, para ajudá-los, basta nos procurar aí pelo e-mail comercial@binario.cloud ou diretamente pelo nosso site. Cássio, um forte abraço, obrigado pelo seu tempo, Cirano, fica aqui meus agradecimentos para vocês aí também.